Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Deleon Peta e você está escutando o programa Geopolítica Obscura, do canal Geopolítica Mundial. Um podcast que tem como objetivo trazer pessoas especializadas em temas estratégicos, fugindo das mesmices, do consenso e dos padrões repetitivos da grande mídia, ajudando a entender os processos, os atores e as forças que moldam o nosso mundo e escrevem o nosso futuro, inspirando as pessoas a pensar diferente sobre os temas mais estratégicos e relacionados à geopolítica que existem hoje. E hoje vamos trazer para conversar aqui o professor Xiu Yishi, que é professor de mandarim e mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, para falar sobre a filosofia chinesa e a influência do confucionismo e taoísmo na cultura chinesa. Xiu Yishi, seja bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial, programa Geopolítica Obscura. A gente costuma trazer o pessoal aqui que tem um viés mais estratégico, a gente não foca muito em ideologia, mas assuntos que têm aspectos técnicos, né? Eu vou falar temas neutros, a pessoa obviamente não é neutra, mas os temas são neutros. E no caso, te convidei aqui porque eu acompanho já o seu trabalho faz algum tempo, né? E você, além de ser especialista em filosofia chinesa, né, conhece bem o pensamento chinês. Então, Xiu, seja muito bem-vindo aqui ao Geopolítica Mundial. Sim, meu prazer de estar sendo o seu convidado. Uma honra, tá? E a gente poder conversar. Bom dia para todos. Xiu, me fala, conta um pouco de você. Você não é brasileiro, você é taiwanês, veio para o Brasil. Por que você escolheu pesquisar filosofia chinesa? Como que foi a tua carreira? Comenta aí com o pessoal. Pessoal, então, Leon, nasci em Taiwan, né? Taiwan, isso em 82. Então, hoje eu tô com 42 anos, né? O pessoal fala que eu não tenho cara de 42. Eu achei que você era mais novo que eu já. Deve ter uns 25 anos. Isso. O pessoal me dá uns 25, 27 ou por aí, 30. Mas eu tô com 42 e eu vim pro Brasil com 5 anos de idade. Meus pais são de Taiwan também. Nós somos taiwaneses, né? Só que depois, né, com o tempo, eu achei, depois da faculdade, aí eu já me naturalizei brasileiro. Achei melhor, até para, já que eu me adaptei e tudo mais, culturalmente falando, né? Então, e o meu contato com o taoísmo nem foi no começo, né? O que aconteceu foi que eu li, sim, o Tao Te Ching, li Bhagavad Gita, eu lia bastante, né, na adolescência, com meus 13, 14 anos. Na verdade, o primeiro livro que eu li foi aos 11 anos, O Mundo de Sofia. E daí, assim, uma coisa vai se influenciando, né? A gente vai se influenciando, né? E conforme vai andando assim a vida, eu fui fazendo meditação, fiz tai chi cedo também, com meus 15, 16 anos, antes da faculdade. Depois continuei, mas eu parei, fiz uns 15, 16 anos, não me lembro. Fiz um tai chi do Liu Pailin, aqui na Associação Liu Pailin, em São Paulo, que hoje é guiado pela Jerusa Shang, que é discípula do Liu Pailin. Eu fiz com uma professora, Laís. Então, assim, indiretamente, vocês estão percebendo, eu já estava ligado ao taoísmo, mas eu não tinha, até então, o conhecimento suficiente para poder ler os textos chineses, né, fazer essa tradução clássica que eu trouxe aqui, que depois viria em 2016. Né, foi publicado em 2016 aqui em São Paulo, no Centro Cultural de Taipei, que é uma espécie de representação cultural de Taipei, né, aqui no Brasil, que funciona ainda num prédio chamado Hakka, na Liberdade, Estação Liberdade. Uhum. Então eu fiz lá alguns cursos posteriormente, depois desse lançamento, foi muito legal. E isso em 2017, 2018, antes ainda da pandemia. Né? E eu fui dando curso. Agora, como é que surgiu o taoísmo? Eu, como eu sou uma pessoa muito versátil, eclética, me interessava por budismo também, fazia meditações, né, no Dzongquan. Dzongquan é um templo budista que mistura a linhagem da terra pura com a linhagem Zen, né, Chan, em chinês, Chan. E era em São Paulo também, né, Vila Mariana.
e meus pais eram conhecidos lá. Diz a monge que já me conhecia desde pequeno, né? Assim, depois eu fiz meditação. Fiz também meditação em alguns templos tibetanos. Frequentei os Hare Krishnas, né? Os Hare Krishnas. Nunca fui também adepto, assim, fanático, assim, mesmo. Mas eu me considerava Hare Krishna, né? Nem que seja porque eu cantava muito mantras, né? Uhum. Então tive fase. Aí depois eu frequentei o Santo Daime, isso ainda antes da faculdade. Depois, não, durante a faculdade, desculpa. Durante a faculdade eu falo a USP, né? Que eu entrei depois na Letras. Você fez mestrado na USP em filosofia oriental, né? Fiz mestrado em filosofia ocidental, né? De Aristóteles. Né? Tá. Isso. Então, olha só. Na minha cabeça, eu achava que nem tinha filosofia oriental na época. Uhum. Sério mesmo, não achava que... Para mim, meus pais falavam, mas você precisa estudar Lao Tzu, Confúcio, né? Inclusive, eu fiz uma palestra no evento que meu pai também participou, porque meu pai falou de várias coisas, de Xing e tal. Meu pai não é um especialista em Xing, tá? Só para conversar. Mas ele escreve muito bem chinês em redação. Ele publicava em revistas aqui chinesas que tinha da comunidade chinesa aqui em São Paulo. Mas o fato é que eu ainda não tinha conhecimento suficiente para ler os textos. Né? Eu fiz a faculdade, minha especialização, minha graduação foi em letras clássicas grego-português. Nossa, é bem diferente. Isso. Aí eu podia fazer mestrado em filosofia ou em literatura. Uhum. Eu optei em fazer filosofia, então eu fui assistindo às aulas do professor Zingano, fui o Marcos Zingano, que hoje dá aula ainda lá, é um especialista muito importante sobre Kant, Aristóteles principalmente, porque ele que organiza os eventos. E aí eu fiz a iniciação, continuei com o meu mestrado com o Roberto Bolzani, e aí fiz a eudaimonia na polis excelente de Aristóteles. A eudaimonia é a felicidade, né? Trabalhei com a questão ética em Aristóteles. Filosofia, né? Em termos filosóficos, não política. Embora eu tenha estudado a política de Aristóteles também. Então eu achava que filosofia era a filosofia dos gregos. Né? Aristóteles, Platão, Descartes, até chegar no Foucault, no Deleuze, enfim, os mais modernos, né? Mas aí, um dia, eu trabalhava como intérprete de mandarim em português, né? E isso em meados de 2014, 13, por aí. Aí eu tinha que aprender mais. Só um detalhe para o pessoal saber, né? Eu tinha parado de estudar chinês quando eu decidi parar, porque eu queria estudar na USP. Eu queria me abrasileirar mais. Eu tinha um problema, que talvez a psicanálise explique, talvez, não sei, que é autonegação. Eu queria me negar um pouco a minha identidade chinesa, apagar um pouco. Tanto que em casa eu me incomodava ficar falando em chinês com meu pai. Não? Mas você lia e escrevia chinês também ou você só falava? Eu escrevia algumas palavras simples, basicamente, sim. Tá? Mas o que acontece? Eu fazia curso de chinês, eu me sentia obrigado a fazer curso de chinês, porque você é adolescente, né? 14, 15, 16 anos. Desde pequeno, 13 anos. Só que você não tinha estímulo, motivação forte para você continuar estudando. Aí você vai falar, poxa, Chiu, mas você não é chinês, devia ter isso. Não, ao mesmo tempo, não, porque eu estava no Brasil, né? E eu estava me ocidentalizando. E os professores, com o método deles, uma vez por semana, então, nada que animasse você ficar na aula. Né? Fora, dentro do próprio colégio, as matérias que a gente tem que aprender por força de ficar, por exemplo, física, química, que eu não gostava mesmo. Eu falo que eu não gosto mesmo. Eu sou, sabe? Então, não tenho nada contra, mas eu sou ruim em matemática, coisas assim. Bom. Quebrando o estereótipo de asiático. Quebrando o estereótipo de asiático, exatamente. E tudo bem que tem asiático que é bom, mas eu não era bom. E nem português eu era tão bom assim. Eu era bom de ler, mas não na gramática, assim. Tal. Enfim. Mas consegui as notas suficientes para passar de ano, né? No colégio. Frequentei os colégios aqui de classe média e tal. Então eu sou de classe média, né? Mas não me considero da classe média. Então aí, beleza, eu
eu decidi deixar de estudar chinês. Aí meus pais falaram, como assim você vai deixar de estudar chinês? Mas eu mesmo nem tinha aprendido bem o chinês, entendeu? Eu ainda estava aprendendo, né? Mas nem lia textos. Então eu deixei. Fiz a faculdade, fiz beleza e tal, mas aí, durante esse trabalho de intérprete, já durante o meu mestrado, em 2009, que terminei meu mestrado, então 2008, eu passei numa livraria chinesa aqui em São Paulo. Eu sempre conto esse fato para o pessoal. Mas eu quero contar uma coisa nova hoje, né? O texto de Lao Tzu, que é o Tao Te Ching, o clássico, chegou nas minhas... Assim, eu olhei, era bilíngue, e como eu estava estudando chinês, através de Confúcio, só que o Confúcio é um texto legal, filosófico, eu gostava de filosofia. E eu estava estudando os livros didáticos também, né? Acompanhado pelos livros didáticos. Só que eu não gosto de livros didáticos, assim, falando daqueles assuntos que às vezes só fica naquilo, não sai daquilo. E você vejam, né, que eu vim de um outro assunto, que era filosofia grega, né, literatura mundial, né, só para citar 3 poetas importantes, Rimbaud, Baudelaire, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de filosofia em geral, né? Tanto que eu fiz o meu mestrado, eu não fiquei só em Aristóteles, o pessoal falava, o que você está lendo aí, Gil? Eu falei, estou lendo Deleuze, Gilles Deleuze, filósofo francês, que teve uma ideia muito importante na história da filosofia. Você não tinha simpatia com nem conhecimento e nem simpatia com a filosofia oriental chinesa. Era Exatamente, basicamente teoricamente ocidental. não. Teoricamente não. Tirando, obviamente, o dia a dia da sua família, etc. Né? O padrão o dia de a dia vida da e minha tal. família e o tai chi que eu lá fazia. Depois eu deixei de fazer por conta de grana. Mas aí, como eu estava te falando, aí por que eu comecei a trabalhar? Vocês podem perguntar, mas como que você começou a trabalhar como intérprete de mandarim? Por questão de grana mesmo. Porque minha mãe recebeu um telefonema, alguém queria... só um detalhe, minha mãe e meu pai davam aula de chinês aqui, em São Paulo. Eles tinham uns alunos dele numa escolinha, e aí ligaram para lá. Como a minha mãe não fala bem português, nem meu pai muito menos ainda. Minha mãe fala mais ou menos, mas bem conjuga os verbos errado. Meu pai, então, é um desastre. Até hoje ele não sabe bem português, sério mesmo. E aí minha mãe falou, por que você não vai lá traduzir os chineses brasileiros, né, que são... Aí eu fiz a minha primeira tradução, deu certo, o pessoal falou que traduziu bem. Falei, olha, eu achei meu emprego aqui, né? Eu era jovenzinho, então vamos lá. Só que eu tinha que melhorar de chinês. Então, E foi nesse período que você entrou em contato com o taoísmo. Isso. Um pouquinho depois eu comecei a traduzir bastante brasileiros em fábricas, instalando máquinas. Um trabalho dinâmico. Ficava uma semana, 2, 3 semanas, ou um mês traduzindo lá. Às vezes eu mudava daqui de São Paulo e ia para Santana do Parnaíba. Depois eu mudava aqui e ia para São Roque. Eu gostava disso aí porque, além do dinheiro financeiramente, eu estava me estabelecendo. E eu também estava aprendendo chinês, ok. Só que era um chinês, veja, um chinês funcional, prático, pragmático. Só serve para aquela realidade. Né? Não que eu estou dizendo que isso é ruim, isso é importante no mundo de hoje. Né? A gente sabe que a China vem despontando como uma grande potência, fazendo... E na época já começou isso. Em 2000 e pouco, já estava a China. Sim. As escolas começaram a aparecer escolas chinesas, Nihao, várias escolas. Chimbra, né? E aí, como você veio da filosofia tradicional grega, você foi começou essa migração para o taoísmo, já estava passando pelo confucionismo. O que você sentiu de diferente, principalmente nesses dois aspectos filosóficos? Porque a gente sabe que tem similaridades, mas o que você percebeu de diferença, assim, que foi mais um choque? Então, como eu te falei, né? Aí, a partir do momento que eu encontrei esse livro, eu comecei a estudar chinês com mais prazer. Aí eu fui melhorar, de fato, o chinês escrito. Não que eu fosse escrever. Claro que depois eu comecei a escrever redação, copiando os livros. Eu copiava os livros mesmo e eu fazia estruturas similares. Aí eu mostrava para meu pai me corrigia. Ai, graças a Deus, tem pai ajuda também nisso. Bom, aí eu comecei a estudar. O primeiro livro que eu estudei foi esse aqui, ó.
esse livro do Chang Guin, que é um livro de comentários ao Tao Te Ching de Lao Tzu. Então chama Lao Tzu Zu Si Ji Pin Jia, né? Que é justamente os comentários ao Lao Tzu. E eu gostei, porque o Chang Guin é citado por outros modernos também. Ele é moderno. E aí eu comecei a entender mais a filosofia de Lao Tzu, que é a filosofia do Tao Te Ching, né? Que é o Lao Tzu, quando eu falo Lao Tzu, Lao Tse, alguns pronunciam, ele foi um sábio, um filósofo para mim. Por que eu chamo ele de filósofo? Alguns não gostam de chamar de filósofo, eles acham que é sábio, pensador. Não, é filósofo, porque o Chang Guin fala que ele é Lao Tzu Zhe Zhe, só para vocês saberem, é filosofia. Mas aí tem uma polêmica, eu acho que não gostaria de entrar nisso, até porque cada um vai entender e conceituar a filosofia de uma forma, que a filosofia não existe como palavra, só vai entrar no Japão, vai entrar na China depois, mas entra no Japão e depois vai, sabe? E aí, mas o que eu chamo de pensamento, vocês podem chamar de pensamento, mas é um pensamento filosófico que tem o Lao Tzu como um epicentro, porque na verdade já vem antes de Lao Tzu, vem no Xing, né? Um livro clássico chamado I Ching, né? E a gente tem o Lao Tzu como mais ou menos o que acontece na Índia com o Patanjali, né? Ele reúne em sutras, o Patanjali, são sutras curtos, né? Numa época que inclusive é próxima do Lao Tzu. O Patanjali é próximo da época. O Lao Tzu, só para vocês terem uma ideia, não tenho certeza, mas é 6 a.C. O texto do Tao Te Ching que a gente tem, que usa hoje, é do século III, embora já estivesse em século IV. Mas o que é legal é que, enfim, o texto virou essa coisa, né, popular, é a Bíblia, né? O Tao Te Ching é a Bíblia. Então, aí eu comecei a reconhecer que sim, é filosofia, e comecei a estudar mais. E eu comecei a gostar dos princípios taoístas. E por falar nisso, eu já começo dizendo que a diferença entre concepção confuciana e taoísta reside basicamente em que a palavra Dao, que compõe o livro Tao Te Ching, essa palavra Dao, ela já é usada antes até de Confúcio e de Lao Tzu, já está lá em Xing. O Dao é hora obscuro, Dao, Yi Yang, Yi Yin, né? É hora isso, hora aquilo. Yi Yin, Yi Yang. Isso é uma frase do I Ching, não é uma frase assim, do povo e nem do um filósofo, é do I Ching, um livro clássico, canônico, que vai influenciar tanto o taoísmo, confucionismo e o budismo também. Ele é a fonte da sabedoria oriental chinesa, arcaica inclusive, que tem ali os autores Fuxi, o Du Qiuan, o Zhou e o comentário de Confúcio, os 4, né? Que o pessoal que sabe, me conhece, dou aulas, né? Até já falo que eu dou aulas de Xing e dou aulas de taoísmo. Sim, você tem um canal também no YouTube que depois eu vou deixar na descrição do vídeo para o pessoal acompanhar também. Isso. Então, a palavra Dao é usada pelo Confúcio e pelo Lao Tzu de maneiras diferentes. Por quê? Porque são significados diferentes. Aí já, a partir daí, a gente já vê a diferença. E eu já vou desdobrando isso. Basicamente, sucintamente, o Dao de Confúcio ele é usado com um sentido de ordem social. Isso, na tradução, vocês podem comprar, eu recomendo, gosto, é a tradução do Jorge Cinedino, da editora Unesp. Ele fez do original, o professor Cinedino é um cara que está dando aula lá não sei qual universidade agora, na China, mas ele é de lá. E, enfim, então eu vou mostrar também o livro, tá? Vão atrás do livro Os Analectos, do Confúcio. Nesse livro ele vai falar do Dao com o sentido de ordenação, ordem social, que vai fazer o quê? Porque, na verdade, o Confúcio pensava que Tian, né, o céu, Tian, que tinha uma lei intrínseca, uma ordenação, ela poderia ser também, aos poucos, incorporada na sociedade, pela sociedade, né, através da ênfase que ele dá a relações, né, entre pai e filho, entre mãe e filho, né, pai e filho, pais e filhos, entre irmãos, né, entre o soberano e o seu súdito, entre também a marido e mulher. Né? Então, essas relações que para ele eram importantes,
porque incorporavam, digamos, socialmente, as normas celestiais, digamos assim, as normas transcendentes. Uhum. Agora, ele não se interrogou muito sobre a questão metafísica. Então, ele não vai falar o que vem depois da morte, se existe alma, se não existe espírito, sabe? Ele mesmo falava, se a gente não cuidar das coisas humanas, né, antropologicamente falando, homem, né, humano, mais ou menos com o que Sócrates fez no Ocidente, ele voltou à filosofia até então pré-socrática, só para o pessoal ter esse pano de fundo. Claro que eu não estou dizendo que a filosofia chinesa é filosofia grega, tá? Estou dizendo que algo similar aconteceu no Ocidente com a filosofia grega, porque ela tinha preocupação com as questões do quê? Da physis. Em grego, physis é natureza. Então, qual é o princípio do universo? Um falava é água, outro, né? Tales falava que era água, Heráclito falava que era fogo, o outro falava que era Empédocles, 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Né? Até chegar em Sócrates, em Platão, quer dizer, a gente conhece Sócrates por causa do Platão, né? O Sócrates de Platão. Que é o quê? Que é agora ele se interessar não mais só por questões do cosmos, mas questões humanas. Né? Então, Giovanni Reale, por exemplo, fala que o Sócrates começa a enveredar, justamente faz uma virada antropológica. Então, ele tem interesse ao humano. Quem é o homem? O que é o homem? Aristóteles, na Ética Nicômaco, fala qual é a função do homem? Ele faz essa pergunta. Ergon, função, antropino, né? Do homem. Antropos, né? Antropos. E aí, no caso dos filósofos gregos, no caso de Aristóteles, é o desempenho da racionalidade, né? Através do exercício das virtudes éticas e das virtudes racionais. No caso do Lao Tzu, ele não faz uma questão sobre o humano, ele faz uma questão sobre o cosmos, o universo, mas não explicitamente. Né? Ele, em chinês, o universo, em chinês moderno, é Yizhou. O que corresponderia exatamente à tradução, essa tradução moderna, a Wan-U, 10 mil coisas, que é a palavra que Lao Tzu usa no texto. Wan-U, 10 mil coisas. Digamos que, então, o que eu quero dizer é o seguinte, para o pessoal entender bem, claramente, para não ficar confuso. Lao Tzu teve uma preocupação cósmica. Metafísica. Metafísica. E Confúcio teve uma preocupação humanista. Tanto que ele é conhecido como humanismo confuciano. Uhum. No livro da História do Pensamento Chinês, da Annie Cheng, que agora saiu uma reedição muito boa. Vão atrás dela, História do Pensamento Chinês, editora Vozes. Ela vai falar disso também. Então, todos os manuais meio que têm esse consenso. Agora, quando eu li um outro, Fu Peron, que é o professor que dá aula lá em Taiwan, eu li um livrinho dele, uma transcrição de palestra, ele também tem palestras no YouTube, e ele diz isso, né, que é uma coisa muito interessante, gente. A palavra Tao Te Ching, essas 3 palavras, Tao Te Ching, o Te, que os caras traduzem como livro do caminho e da virtude, a virtude, qual é o sentido de virtude que a gente tem no mundo ocidental? A gente tem, por causa da nossa herança católica, cristã e greco-romana, a virtude, a gente fala, virtude é generosidade, né, caridade, prudência e tal. Mas mesmo prudência, pouca gente pensa em prudência. A maior parte que vem à cabeça, virtude, é virtude de generosidade. Para compaixão. É muito cristão. Então, virtude está muito associada à moral. Né? Ou à ética, mas é a moral. No caso, a palavra tã em virtude no taoísmo, que é o foco meu nas minhas aulas, não é a primeira acepção não é no sentido moral, mas é a acepção da potência. Virtude em chinês é qianchang li. Qianchang é potência, li é força. Força do quê, Xiu? Força da essência do Dao. E no caso a potência a gente poderia interpretar como o quê? A potência é a manifestação do Dao. Desculpa, a potência está lá, né, do Dao. Agora, a virtude, é a virtude da manifestação dessa potência. Que está latente. A materialização desse aspecto metafísico. Uhum. Uhum. E o Dao, ele poderia ficar no abstrato, no plano abstrato. 抽象 em chinês. Mas 它不是抽象，它会落实到这个现
nesse mundo dos fenômenos, nesse 现象界. Então, o Dao, isso que é manifestação, a gente chama de virtude do Dao. Então, aí vocês vão dizer, então, essa é a preocupação de Lao Tzu. Na verdade, ele parte de uma intuição, de uma iluminação, na verdade, Nin chinês, da essência do universo, né? Que ele percebeu que há algo muito mais além do humano, e essa essência concerne a todos os seres, lagartixa, jacaré, pássaro, árvores, o mundo da natureza, né? E ele chama que essa essência, ela é de uma eficácia infinita, né? Yong em chinês a gente fala Yongchu, utilidade. Wu Qiong, Wu Jin, é ilimitado. Ilimitada essa eficácia. Por quê? Porque ela é vazio. Wu é a palavra importante no primeiro capítulo. E esse Wu, que depois vai lá no budismo ser traduzido como concepção do vazio, sunyata, né? Aquelas coisas todas. O Wu é o quê? É o estado transcendente do Dao, que vai além das formas, segundo... Por isso que eu gosto dos comentadores. Aí eu vou usar um comentador chamado Wang Bi, é um comentador do século II depois de Cristo, da escola do mistério, Xuan Xue. Esse filósofo, ele foi muito importante, porque todas as edições e traduções e comentários do Tao Te Ching reportam-se ao Wang Bi, né? E ele fala disso, que o Dao é Wu Xin sem forma, porque ele transcende, esse vazio que transcende. Tá? Não é um vazio abstrato, não é o vazio do nada, não é um nada, mas sim é o vazio enquanto potência, né, latência, Qianchangli, como diz o Chang Guin aqui, né? Ele até coloca em inglês aqui, mas ele coloca Qianchangli. 它是有一个无穷的潜藏力和创造力, é uma força, 创造é criar, né? Força criativa, força criadora. 无穷 é ilimitado, que permite com que as 10 mil coisas possam ter sua plena eficácia de desenvolvimento, de desdobramento. Né? Mas é a fonte. A palavra fonte em chinês é shiyuan, né? Shiyuan, início, fonte, ganyuan e raiz. Ganyuan, kan é raiz, né? Lao Tzu usa a palavra kan. Tanto que ele tem esse lindo capítulo 6 curto que eu vou citar para vocês. O espírito do vale nunca morre. Chama-se fêmea misteriosa. A fêmea misteriosa é a porta ou a raiz, né, do céu e da terra. Incessante existência, inesgotável eficácia. Essa palavra raiz, kan, é justamente a natureza originária, Panxin, ao qual, segundo os taoístas, nós devemos retornar através do afloramento da nossa naturalidade, Tzuran, quando nós fomos naturais no mundo, de deixar de lado a artificialidade, Renwei da 创造, Renwei, humano, né, 创造, essa artificialidade, que o Lao Tzu e os taoístas, na época, começaram a perceber que a sociedade da época estava se artificializando. Como assim, Chiu? Por quê? Porque o Dao já está em nós. O Dao está em nós. O Dao da naturalidade. Quer dizer, a essência da naturalidade. Quando eu falo Dao, entendam. É o que o Wang Bi fala. No capítulo 37. Dao é simplesmente naturalidade. Shanti Zhiran, seguir a naturalidade. Tem o capítulo 37 que é assim, né? Dao Chang, Wu Wei, Wu Bu Wei. O Dao é a constante não ação. Porém, nada deixa por fazer. A eficácia dele é o Wu Wei. E aí, quando o Wang Bi vai explicar o Wu Wei, e não essas outras pessoas hoje em dia, todo mundo parece que fala de Wu Wei, né? Como se fosse, flow. Não, tudo bem. O Wu Wei não deixa de ser o flow, o fluxo. Mas depende do que você entende desse fluxo, né? Às vezes a pessoa pega essa ideia e vai jogando em tudo, né? A gente pode interpretar também, dentro dessa, como posso falar, perspectivas diferentes do confucionismo e do taoísmo em torno do Dao,
A gente pode interpretar também, imagino que você já deve ter visto uma figura bem tradicional na China, que são os bebedores de vinagre. Não sei se você já viu. Onde está o Buda, o Confúcio e o Lao Tse bebendo vinagre, cada um está fazendo uma cara diferente, né? Não tô, eu acho que eu não vi, não. Onde o Lao Tse tá fazendo um rosto feliz, apesar de estar bebendo vinagre. O Confúcio uma cara de azedo, porque ele está sentindo sabor azedo. E o Buda um sabor amargo. Eu posso estar confundindo o Confúcio com o Buda. E o Buda uma cara de sabor amargo, no sentido de que cada um bebeu da mesma fonte, mas tiveram interpretações diferentes da realidade. O budismo, que aqui o mundo é um lugar, como posso falar, amargo, então nós temos que nos desapegar das coisas. No caso, o Confúcio, sabor azedo, de que o mundo é um lugar ruim, então temos que ordenar as coisas. E o Lao Tse no sentido de que o mundo é assim, a gente tem que aceitar. É mais ou menos essa interpretação também que nós poderíamos puxar para isso, embora no caso você não está falando do budismo, só do confucionismo e do taoísmo, mas essa interpretação diferente que tem em torno do Dao, do confucionismo com o taoísmo. Tem mais outra diferença importante que se refere a um capítulo do Lao Tse, que é o capítulo 18. Ele diz assim, quando a gente começa... Eu vou falar contando uma história. Ele não conta a história, mas eu conto a história por causa dos outros comentadores, né? E também da minha vivência e leitura. Quando começa a sobressair a cultura humana, né, e pressupõe a cultura escrita, né, o desenvolvimento da escrita, começa a surgir uma classe chamada Shi em chinês, você deve ter estudado isso, Shi, que é uma classe erudita e que vai compor a burocracia. Mas é uma classe culta. E os confucianos, depois, né, de Confúcio, eles começam a querer estudar os clássicos porque eles têm que passar a prova para ser, né, entrar nesse, como hoje concurso que você tem que fazer, estudar muito para entrar no concurso. Na época você tinha que estudar os clássicos, então tinha os ritos, música, poesia, vários livros clássicos, I Ching. Então você dominava um arsenal de conhecimentos muito teóricos, muito ligados também aos costumes, à etiqueta social, enfim, uma cultura, uma literatura. Só que o que o Lao Tse e os taoístas perceberam? Que essas pessoas ditas eruditas, se apegaram a esses valores, se apegaram a esses conhecimentos e ostentavam isso. Então, exibiam isso. O que a gente conhece com o termo de narcisismo hoje. Essas pessoas ficam narcisistas. O que é normal, porque você tem que garantir, né, o seu ganha-pão, como a gente fala hoje. Mas o que acontece? Aí começa a se exaltar essas virtudes, chamadas virtudes como benevolência, retidão, que são as virtudes de Confúcio. Veja, eu estou falando dos pós-confucianos, os confucianos depois. Confúcio foi um mestre que ensinou. Tais virtudes são importantes na sociedade e para a convivência dos seres humanos. Agora, a partir do momento em que eu começo a valorizar e me apegar à benevolência, mas com outros fins extrínsecos ao próprio exercício da virtude, eu começo a me apegar à fama. Aí os taoístas vieram e criticaram isso. Então, basicamente tem um comentador que está nesse livro publicado pela editora Unesc também, esse aqui do Dao De Jing, do Sinedino, que ele traduziu o Dao De Jing com os comentários do He Sangong, que esse He Sangong fala das 3 coisas que o taoísmo critica nessa época: poder, riqueza e fama. Assim como temos os 3 venenos do budismo, temos 3 venenos do taoísmo, eu chamo assim. Então, você tem aí a fama, por exemplo. Esse Minli, né? Então, essa fama, ela vai sendo um objeto de busca, de perseguição dos confucianos e da maioria das pessoas, e acaba, para você conseguir essa fama, você tem que ser o quê? Astuto. Então, uma das coisas que o Lao Tse critica é a sagacidade humana, que vai tomando uma proporção descomedida, né? Vai ficando excessivo. Essa sagacidade vai aumentando, vai tornando o ser humano mais artificial e vai fazendo com que o ser humano se afaste da naturalidade que eu estava falando, do Tsuran.
Então, por que os taoístas entenderam que era importante naturalidade de Tzura? E tem que entender bem que esse Tzura, naturalidade, não tem nada a ver com seguir seus instintos também. Porque eu poderia muito bem, vamos supor assim, poderia muito bem assim, por exemplo, você me convidou para fazer essa live, né? A gente programou, eu me programei, eu estou saudável, está tudo certo. Mas suponhamos que o ser humano não é todo linear, né? Não é tudo unívoco. Suponhamos que de manhã eu não tenha acordado tão bem assim, e eu chegue lá e falo, vou mandar uma mensagem para você no Instagram, vou me desmarcar tudo. Eu posso dizer, eu estou seguindo a minha naturalidade, meu instinto. Mas isso não é isso que os taoístas estão pensando. Porque essa naturalidade é uma naturalidade mais essencial, mais ligada à natureza originária. Olha o termo. Natureza originária que está em cada um de nós. Essa natureza originária, para os filósofos modernos ocidentais, é muito difícil de compreender, porque os filósofos ocidentais, como Jean-Paul Sartre, já negaram a questão da essência. Não existe uma essência. Para os existencialistas só existe existência. E para os pós-modernos, não existe nem busca da verdade, né? A busca da verdade já não tem mais sentido. Agora, não estamos falando desse contexto, estamos em um outro contexto. Você tem que contextualizar. O contexto filosófico, em que há uma busca da verdade, uma busca dessa natureza originária, esse Panchen. Veja, a palavra Shin, ela é muito emblemática. Ela é usada pelos I Ching e pelo tradutor comentador Suzan, Wang Bi, que explicaram, que interpretaram o Tao Te Ching. O Suzan é do século X e o Wang Bi do século II, só para citar esses dois, porque eu também não vou ler todos os comentadores, só esses importantes. E aí é basicamente para o pessoal entender que os taoístas pensam que basta a gente retornar à nossa essência originária, que já está presente. Eu não preciso fazer nada no sentido de criar em cima, forjar nada em cima, porque isso seria artificial. Mas não é que eu não vou fazer nada. Também é outra interpretação. Então se você já tem em você, Chiu, você não precisa fazer nada. Não é isso que também. É uma outra má interpretação. Não é que você não vai fazer nada. Você aceita o mundo, né? Tal como é. Essas mais interpretações, quando a gente fala, a gente poderia falar também por causa que a tradução veio errada, porque, por exemplo, no Sun Tzu também a gente tem isso. A tradução clássica do Sun Tzu que veio para o Ocidente, que veio por inglês, e aí a partir do inglês outros traduziram, ou seja, provavelmente já teve um desvirtuamento do que já era desvirtuado, né? Que foi o Sowell, acho que nos anos 70, 80, talvez até 90, agora não me recordo. Mas pode ser em virtude desses erros de tradução, porque hoje a gente tem um contato maior com a China, com Taiwan, mas nos anos 90, até os anos 2000, praticamente não tinha. Mesmo hoje não tem mais. É muito mais do que tinha nos anos 2000 para trás. Deve a esses erros de tradução? Eu acho que sim. Concordo com você e, na verdade, erro de tradução, as palavras são importantes e enganosas. Por exemplo, se você fala mente, por exemplo, a palavra Xin em chinês, né? Pode se traduzir como mente e coração. E são duas coisas diferentes, às vezes a gente entende assim, mas Xin em chinês tem essas conotações. E tem a ver com o contexto também, né? Com que está sendo usada a palavra, né? Isso, por exemplo, o wei, a não ação. Aí você vai entender, não agir, então não vou fazer nada. Mas não é isso. Isso todos os comentadores comentam. E também não significa aceitar o flow. O que é esse flow que as pessoas usam em inglês, né? Fluxo. Sim, em chinês é Suan Qi Ziran, mas Suan Qi Ziran tem outros sentidos também. Então, às vezes a gente é o traidor, né, como tradutor. Né? Eu mesmo, quando traduzo, se eu sei disso, que eu estou traduzindo para o português, vai perder. Agora, quando eu traduzi aqui, não veio com comentários. Depois eu fiz o meu e-book, né, meditações. Eu vou até mostrar para o pessoal aqui, já que a gente está falando disso, só para vocês terem uma ideia do que eu fiz no e-book, umas primeiras páginas. Não vou ler tudo, lógico. Só para vocês terem uma ideia. O e-book vocês podem adquirir. Lá no meu site tem a parte dos e-books. A tradução você pode comprar na livraria, pela Amazon também. Chegou aí? Sim, tá aparecendo.
Ó, então tem a capa aqui, meditações e comentários sobre Tao Te Ching. Ó, eu comento todos os 81 capítulos. E às vezes eu dou palavras em chinês no texto. Tá? Usei os comentadores, alguns comentadores importantes, e as minhas próprias meus próprios insights, minhas próprias visões também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Nesse primeiro capítulo, Lao Tzu propõe sua concepção de essência originária, Banti, né, do universo. Embora ele não explicite sua questão de um modo interrogativo do tipo qual é a causa do universo, podemos depreender essa questão cosmológica quando ele diz que o vazio é o princípio do céu e da terra. A existência é a mãe de todas as coisas, né? E isso que está realmente aqui no capítulo 11. O vazio, Minken Di Zhi, né? É o princípio do céu e da terra. You, a existência, Min Wan Wu Zhi Mu, né? As palavras princípio, Shi, e mãe, Mu, que ele vai usar em outros capítulos, né? São utilizadas nesse contexto no sentido de se referirem ao quê? A essa, né? Surgimento do universo, geração. E esse desdobramento que vai desde o vazio, que eu já falei, né? Do estado de potência até o estado de manifestação de existência. Agora, olha que interessante. Claro, a gente podia falar um pouquinho disso. Não sei se você permite, Léo? Sim, fica à vontade. Tá. Então, veja, no plano, olha que interessante, eu fui descobrindo, né? Você tem uma concepção, pronto, então, cosmológica do universo, do início disso, tal. Claro, ele não é um físico, ele não está falando do Big Bang, não é isso que ele está falando, mas existe lá um capítulo 42 que ele fala o Dao gera 1, o 1 gera 2, o 2 gera 3, gera 10 mil coisas. Né? Porque eu sempre falo, a unidade, quando você lê isso, você não sabe o que ele está falando. Por isso que você precisa de comentadores. Né? O 10 mil é um número muito simbólico, né? Se usa em muitos casos como exemplo, né? A palavra 10 mil, né? Sim. Palavra, o numeral, né? É usado pelos outros como como se fosse um código. Até o Sun Tzu também usa muito que as tropas têm que marchar 10 mil li, etc. Ele sempre repete muito a palavra 10 mil. Uhum. Isso. E as imagens, às vezes, né, a água, né, é outra coisa muito forte. Tanto que o taoísmo vai influenciar o Sun Tzu no sentido da água, suavidade, né, de como você aproveitar da situação. A gente pode falar depois disso também, né? Vai ser uma outra live, né? Então, aí, como eu estava dizendo, só para não perder o fio da meada, o que a gente estava dizendo mesmo? Aqui você ia começar a explicar aqui, desse texto. É isso. Não, então, aí é o seguinte, só para vocês entenderem o que é interessante para mim nesse momento, né? São duas coisas que, inclusive, eu fiz algumas lives recentes, né? Não são trabalhos que têm a ver, mas tem a ver com o meu novo trabalho, Filosofia do Tao, um outro e-book, que é como nós podemos, contextualizando o taoísmo, sem desconsiderar o contexto, mas, ao mesmo tempo, incorporar os ensinamentos taoístas como simplicidade, naturalidade, né? Tudo que eu vou falando aos pouquinhos, né? Claro que não, tem que ser bem pouquinho, em doses, né, razoáveis, para a gente estar no mundo hoje, né? No século 21, 2024, né? Nós somos seres, muitas vezes morando em cidades, né? Trabalho em cidade, né? Como é que nós podemos viver esse mundo sem deixar de viver nesse mundo? Né? E a questão não é ser taoísta ou ser budista ou ser confuciano, né? A questão é você... Eu tomo aqui uma coisa que eu aprendi com Michel Foucault, né? Que é o filósofo francês que escreveu aquele livro maravilhoso, Hermenêutica do Sujeito. O que ele fez? Ele foi para os textos clássicos de Sêneca, de Platão, e ele encontrou ali uma estética da existência. Esse cuidado de si, né? Que é um indivíduo começar a ter consciência e exame de si próprio ao longo da vida, né? Seja fisicamente, seja, né, a saúde espiritual, mental, enfim. É uma concepção de ser total. Ele chamava isso de... Essa expressão, cuidado de si, era do grego, né, do Platão, epimeleia realtu, né, que é o que Sócrates queria ensinar para o governante Alcebiades.
né, que era um jovem, rico, tal, que o cara queria, ambiciosamente, né, queria se tornar um governante. Aí o Sócrates falava para ele, mas você não consegue cuidar de si próprio? Como é que você vai cuidar das pessoas, do povo, do mundo, se você não se cuida de si mesmo? Não tomar consciência e começar a se cuidar, a praticar. Isso em chinês existe, é uma palavra que tem o mesmo sentido. Mesmo sentido. Shou, Shan, Shou, Yang, Shou, Xin. 3 palavras para dizer a mesma coisa, cuidado de si. O chinês chama de... Posso escrever no chat aqui? Sim. Não sei se isso vai aparecer. Não sei se vai aparecer, vamos ver. Acho que apareceu, deixa eu ver. Shou, Shan, tá. Apareceu sim. Shou, Shan, Shou, Xin, Shou, Yang. Minha mãe costumava falar para mim várias vezes, né, que uma pessoa, às vezes, não muito educada, às vezes ela não tinha Shou Yang. Então, Shou Yang pressupõe uma certa educação, né? Pode estar sendo aplicado no caso da filosofia confuciana também, que a filosofia de Confúcio é muito importante. Ela enfatiza o exercício da benevolência, né? O que é a benevolência? É uma virtude social, né? Você... e o Confúcio acreditava que você tinha que aprender em casa, né? Então, o mais novo tem que respeitar o mais velho. Essa é a tradição, né? Como é que a gente vê isso na sociedade hoje chinesa? Exatamente isso. Os mais velhos são sempre respeitados, né? Tanto na taiwanesa como na chinesa continental, né? Exatamente. E agora tem uma coisa. Eu, quando era adolescente, era muito rebelde. Eu contestava meus pais, né? Por causa da minha influência ocidental. Só que conforme eu fui aprendendo esses outros princípios taoístas, confucianos, a vida também dá suas, né, reviravoltas, a gente começa a ficar mais humilde também, né? Mas o taoísmo não tem uma perspectiva mais, entre aspas, né? Porque não dá para aplicar literalmente, mas mais, entre aspas, mais liberal se comparado, por exemplo, com o confucionismo? E se você gostou dessa conversa, considere virar membro do canal para escutá-la por completo na nossa área de membros do canal. Esse podcast e esse canal só existem graças aos membros que ajudam e estimulam o canal. Então considere virar membro. Não só você terá acesso aos podcasts completos, mas também acesso antecipado aos vídeos semanais, lives exclusivas comigo e acesso ao grupo fechado do Telegram e aos vídeos dos cursos que são exclusivos para os membros, além de participar diretamente de futuros projetos daqui do canal Geopolítica Mundial. Você pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro e escolhendo uma das categorias. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.